Muito bem, então me escute com atenção, certo? Não pretendo ser ofensivo de nenhuma maneira, forma ou jeito, mas sei que a ignorância pode causar ofensa. Não sei por que as pessoas se ofendem, porque, sabe, eu entendo que a verdade nem sempre é aceita. Eu sei que muitas pessoas, na verdade, te tolerariam e te suportariam muito mais. Quando você está contando mentiras, vivendo mentiras, amando mentiras, isso supostamente deveria ser verdade. Quer dizer, afinal de contas, Jesus era a verdade aqui nesta terra, e veja o que os governos civis e as religiões do mundo fizeram com ele em sua época. O condenaram à morte. Então, israelita e cristianismo. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas no mundo que afirmam acreditar no Criador eterno, Yahvé Todo-Poderoso, Yahvé do Universo, o Ser Eterno, certo? O Criador de tudo. Ele só tinha um livro, e é claro, hoje em dia nós o chamamos de Bíblia. Na verdade, são as Escrituras, mas as chamamos de Bíblia. E essa é a condenação, e esse é o problema que temos hoje. Muitas pessoas não percebem que o povo do livro, os israelitas, toda a história da Bíblia, é sobre uma família chamada Israel. Toda a história disso começando com Abraão, Isaque e Jacó. Você pode continuar até Moisés. Você pode ir até Samuel, Davi. É tudo sobre Israel, cada pedacinho sobre Israel. E sendo tudo sobre Israel e somente Israel, você não fica espantado que essa nova religião apareça em cena, sobre a qual Jesus nunca falou? Na verdade, está substituindo a família de Israel. Porque lembre-se, Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 15, que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deixe-me dizer isso novamente. Jesus disse que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, muitas vezes pergunto aos cristãos repetidamente: onde está a Bíblia para os cristãos? Onde estão as instruções para mostrar como praticar a religião do cristianismo? Onde estão os mandamentos, as regras e as diretrizes? E eles dizem, bem, a Bíblia, e eu digo, não, você está errado de novo. Moisés era israelita. Frequentemente nos fala sobre a história dos filhos de Israel. Jesus veio dessa linhagem, e quando ele veio, ele mesmo veio como um israelita. E ele disse ao povo de sua época, novamente, eu não estou sendo enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando você lê o livro de Romanos, lemos o livro do Apocalipse no final, que diz que todo Israel será salvo. Então, por que as pessoas simplesmente não conseguem superar essa cegueira em suas mentes e olhos em relação a essa religião chamada cristianismo? Porque eu conheço cristãos. Eu costumava ser um cristão professo há muito, muito tempo, até que as escamas caíram dos meus olhos. E é óbvio, não há mandamentos dados aos cristãos. Eles foram dados a Israel. Em Israel, somos o povo designado para ensinar as nações. Então, se você vai se converter, ser um prosélito, um judeu, um israelita, ou qualquer coisa assim, se você vai vir aqui e começar a seguir todas as leis, estatutos e mandamentos, você tem que ser Israel. E me assusta como as pessoas são cegas quando continuam dizendo, bem, eu sou cristão. Vou te dizer o que você está dizendo quando afirma ser cristão. Você está dizendo que é idólatra. Você diz que a origem do cristianismo, que surgiu cerca de 300 anos após a morte e ressurreição do Messias, você concorda com a idolatria. Você concordou com a mudança do sábado do 7º dia para o 1º dia. Você concordou em não guardar os mandamentos de Deus, e especialmente seus dias santos, dias de festa, moedinha como são chamados. Você escolhe guardar a Páscoa, que é um feriado pagão, em vez da instituição dos pães ázimos e da Pessac. Você escolhe celebrar o fictício, imaginário, ser chamado de Papai Noel, ao invés de realmente demonstrar sua morte até que ele venha. Tudo é diametralmente oposto e as pessoas ainda afirmam com vigor. Sou cristão. Sou cristão. Jesus não veio para todos os cristãos. E quando você lê no livro, as 3 vezes em toda a Bíblia, onde sabe aqui na América, eles têm a versão King James, que tem 66 livros.
Você tem a versão etíope, que tem 81 livros. Você tem a versão católica. Acho que tem por volta de 70 com os apócrifos. Você tem o King James original, que consistia no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos livros apócrifos, mas de alguma forma, cerca de 400 anos atrás, alguém decidiu simplesmente retirar os livros apócrifos e se livrar deles. Você entende o que quero dizer? E claro, agora as pessoas simplesmente dizem, bem, eles não são inspirados. Mas quem determinou isso? Quem disse isso? Veja, hoje ninguém use a autonomia pessoal para tentar articular com clareza e verdade o que realmente está acontecendo. Então há muitas coisas que você está aceitando e concordando. Isso nem sequer está neste livro, quando você reivindica a religião do cristianismo, porque Jesus guardou a Páscoa. Jesus guardou o sábado. Na verdade, esse era o costume dele, de acordo com Lucas 16. Era seu hábito e costume. Era o hábito e o costume dos crentes do primeiro século, das assembleias com os apóstolos. Quando você lê no livro de Atos, eles guardavam o Shabat. E embora o livro de Hebreus fale sobre guardar o Shabat, guardar o sábado, e ele sempre tenha falado sobre isso em todo o livro, ele fala sobre guardar os mandamentos. Quando você afirma ser cristão, você alega ser contra a lei da Bíblia, porque não acredita que precise guardar os mandamentos. Você não está sob nenhuma dessas leis, mas ainda assim está sob as leis do cristianismo. É uma loucura o que está acontecendo hoje. Ainda assim, as pessoas irão para o túmulo professando uma religião que não tem regras, diretrizes, instruções ou mandamentos, inclusive quando reivindicam Jesus. Com licença. Paulo advertiu e disse que alguns viriam pregando outro Jesus, outro Messias, outro Cristo. E você os tolera, mas não acredite neles, não vá com eles. E muitas pessoas são enganadas por Satanás porque foi Satanás quem levantou o cristianismo. Novamente, ela só é mencionada 3 vezes no livro e está escrita em inglês. Mas as palavras por trás da palavra cristão, a definição por trás da palavra cristão, era simplesmente um seguidor do Messias, ou um discípulo de Cristo, ou alguém que falava sobre isso. É isso que significa. Ele não nos disse para criar uma religião totalmente nova, substituir Israel e praticar a teologia da substituição. Então você tem esse país sendo erguido, chamado Israel, e muitas pessoas são tão ignorantes. Elas fazem a associação pensando que, só porque esse país se chama Israel, eles devem ser o povo do livro. Cara, eu te digo, é tudo tão sem sentido. E então você tem novamente o cristianismo promovendo essa mentira também. E então essas pessoas que vêm das montanhas do Cáucaso, lá em Casária e outros lugares, são transplantadas da Rússia e da Alemanha e colocadas na terra pelo Acordo de Balfour pelas Nações Unidas em 1948, com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, e as plantam na terra da Palestina. Agora, de repente, essas são as pessoas que têm história aqui, mas o palestino não é diferente. E essa é a razão pela qual o conflito continua ocorrendo, porque você tem, novamente, pessoas que são impostoras tentando se passar pelo povo do livro, quando elas não têm nenhuma referência histórica. Eles não têm, não. Eles lhe dirão que não tem nenhuma conexão com Abraão, Isaque ou Jacó de forma alguma. No entanto, a mentira é promovida e acreditada em todo o mundo. Então as pessoas começam a olhar para mim como se eu fosse louco. Quando você precisa realmente verificar as coisas que estou dizendo, veja se é verdade para determinar quem realmente é louco. Vá e veja se Moisés deu algum mandamento aos cristãos. Veja se Jesus deu algum mandamento aos cristãos. Vá ver se os apóstolos deram algum mandamento aos cristãos, em qualquer lugar do livro. Veja se há alguma instrução lá para celebrar o domingo, a Páscoa ou o Natal. Veja se você consegue encontrar. Veja se você consegue encontrar algo que nos diga para celebrar o nascimento do Messias. Dê uma olhada. Leia você mesmo, em vez de ter pessoas lhe dizendo o que fazer. Era disso que se tratava a Reforma Protestante. Em vez de a Igreja Católica dizer a todos o que fazer e no que acreditar e espalhar suas doutrinas por toda parte, que tal irmos conferir por nós mesmos? E então eles descobriram que os justos viverão pela fé. Cara, isso deveria ser desejado, mas vou te dizer uma coisa. Não fui eu quem mentiu para você. E espero não ter me tornado seu inimigo, porque Gálatas 4:16 diz: Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade. E a verdade é que eu me torno inimigo de muitas pessoas só por me manter firme na verdade. Mas tudo bem, a verdade sempre liberta e atrai muitos seguidores. Sabe, recebi uma mensagem esta manhã do Brasil, me agradecendo pelos ensinamentos que dei sobre o corpo, a alma e o espírito que fiz ao vivo e sobre o serviço. São séries de 2 ou 3 partes. Você pode querer dar uma olhada, talvez para edificar sua alma. Enfim,